Continuando nosso estudo sobre filas, essa é uma aula que eu acho bem interessante, porque eu gosto quando a gente tem a oportunidade de brincar de projetar algoritmos, né? Não só de ver como algo funciona ou como se resolve um problema, mas de identificar uma dificuldade e falar, como que a gente supera isso? Na aula anterior, a gente viu a implementação mais básica que eu consigo pensar para uma fila usando o vetor. Tanto que a gente apontou uma limitação dela, né? A gente apontou uma dificuldade bem nítida lá, se vocês lembrarem, era porque quando eu estava usando um certo vetor com um tamanho pré-definido, independente de onde estava o meu início da fila, se o fim ficasse para fora desse vetor, eu não podia mais inserir, ainda que eu tivesse diversas posições livres antes do início, né? Quer dizer, a minha fila podia lotar, não porque ela tinha muitos elementos, não porque o número de elementos armazenados era grande, mas só porque o fim cresceu demais, né? O índice que indica o fim cresceu demais. E a gente vai começar, então, revisar brevemente o comportamento de filas e atacar esse problema, tá? Com uma abordagem que eu acho bastante elegante, assim, que são os vetores circulares. Mas vamos relembrar brevemente, então, o que são as filas, ou queues em inglês. O comportamento base delas é first in, first out. Sequências dinâmicas em que vale a regra first in, first out. Eu não posso inserir em qualquer lugar, remover de qualquer lugar. Eu sempre insiro no final, eu sempre removo do início, de modo que quem eu estou removendo é quem está lá há mais tempo, quem foi inserido há mais tempo dentro dos que ainda estão na fila. Certo? Esse é o comportamento que a gente quer. E como que a gente vai usar um vetor de um modo mais esperto? A dica eu já dei, né? Olha, o problema do nosso vetor não era ele lotar porque a fila tinha muitos elementos. Isso aí, de fato, qualquer vetor que tem um tamanho fixo pode sofrer desse problema. Eventualmente eu posso ter muitos elementos ao mesmo tempo. Não, o que tornava ele particularmente ineficiente, dispendioso, o que tornava ele particularmente ineficiente e dispendioso, é que ainda que a fila tenha poucos elementos, ainda que eu tenha muitas inserções e remoções, de modo que o número de elementos armazenados é pequeno, a minha fila estoura simplesmente porque eu cheguei no final. Aliás, isso me dá um parênteses que eu esqueci de comentar. A aplicação para cálculo de distâncias da última aula, ela pode usar aquela fila, né, essa fila básica aí, sem preocupação, justamente pelo argumento que a gente usou para falar da eficiência do algoritmo. Nenhum vértice, né, nenhuma cidade era inserida mais de uma vez na fila. Então eu sabia que ela não ia estourar o tamanho N lá que eu armazenei para ela. Mas numa aplicação mais geral, em que pode ficar acontecendo inserção, remoção, pode estourar se eu usar aquilo lá, né? Então vamos lá, a ideia é essa, olha, eu estou usando só esse pedaço, né, de V a partir de NI até fim menos 1. Eu estou usando só esse pedaço. Nesse desenho, por exemplo, seria isso aqui. Tudo isso aqui está vazio, mas eu não uso na minha implementação básica. E é aí que entra o vetor circular. Uma fila implementada no vetor circular, ela pode estar em duas situações diferentes. Uma que a gente já conhece, que é quando o fim é maior do que o NI, né, o índice do fim é maior do que o NI. Então, quando eu tenho essa situação, que eu tenho INI aqui, um certo índice, e fim maior ou igual, né? Porque ele pode até ser igual, era a condição de fila vazia, continua sendo. Nesse caso aqui, em que o fim, deixa eu marcar assim para discernir, né? Fim maior ou igual do que INI, nessa situação, o meu vetor tem essa cara aqui, e a área útil vai daqui até fim menos 1. Beleza, essa é a parte ocupada e está tudo certo. Nesse caso, só para deixar bem claro, eu vou usar a notação aqui. A área útil do meu vetor é V INI ponto fim menos 1. Vários jeitos de representar a mesma coisa, né? A outra situação é quando INI é maior do que fim. E para deixar bem claro, isso eu vou escrever aqui em cima, então, né? Fila, estamos falando agora de fila em vetor
circular. Essa outra situação é assim, ó. Está aqui o meu vetor V, INI maior do que φ, quer dizer que, por exemplo, INI está aqui, φ está aqui. Nesse caso, a minha fila, ela vai daqui até, vamos fazer assim, e emenda para cá até φ menos 1. Então, a minha fila, ela passa aqui e vem para cá. Se tudo der certo, hoje a gravação vai ter efeitos sonoros, vai estar um clima e tal. Vamos ver se o microfone capta esses trovões. Então, nós temos aqui o caso mais tradicional, quer dizer, a fila em vetor circular pode estar na situação comum ainda. Mas acontece basicamente que, para evitar aquele problema que a gente estava tendo de desperdício, quando o φ chega em N, ele volta para o começo. E eu interpreto, notem a diferença entre o conceito da fila, dos elementos, e o jeito que eu implemento. Né? Esses elementos aqui estão no vetor antes daqueles. Mas eu interpreto que a fila vem aqui, ó, esse elemento, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois aquele. Tá? Eu interpreto como se tivesse uma circularidade, né? Como se eu saísse daqui e continuasse aqui. Tá? Então, nesse caso, eu vou ter, né, os elementos eles vão estar entre INI, N menos 1, mais, esse mais indicando concatenação, não soma de elementos, mas concatenado com V, 0 até φ menos 1. Tá certo? A ideia? Tem um desenho que eu gosto bastante de fazer, que eu vou fazer agora para vocês, que, né, diz respeito a esse nome aqui. Então eu vou até grifar assim, ó, vetor circular. Por que vetor circular? Porque eu posso olhar para isso da seguinte forma, ó. O meu vetor agora eu imagino que ele tem essa cara. Aqui é o 0, aqui é o n menos 1. Então é aquele mesmo vetor, só que eu estou olhando para ele com essa circularidade. E daí eu tenho o INI, por exemplo, está aqui, a partir dessa posição, e o φ está aqui, né? E até o φ menos 1 é onde eu vou. Então, os meus elementos estão todos nesse pedaço. Isso aqui corresponde a isso aqui visto de modo circular. Desenhar o vetor em verde é horrível, mas é para fazer referência a exacerbar a circularidade dele. Né? Então, aqui estamos fazendo essa relação. E para fazer esse aqui, que é o que fica mais legal, que é onde a gente está usando a circularidade, eu faço o mesmo desenho base. Aqui é o 0. Aqui é o n menos 1. E a minha fila ela vai de INI até φ menos 1, só que circulando, né? Do n menos 1 ele concatena com 0. Então, ele vai nessa situação aqui. Né? O INI, por exemplo, está aqui. Ele vem passando aqui, pula para cá e vem até aqui, sendo que aqui, por exemplo, é o φ, né? E esse, por consequência, é o φ menos 1. Tá claro? A ideia? Faz muito sentido, né? Tipo, se a gente pensa que o vetor é circular, se a gente pensa que o n-1 conecta com o 0, isso aqui não é mais fila ou menos fila do que isso. Né? Então essa coisa que quando a gente olha aberto fica esquisito, lá faz bastante sentido. Né? É como se aqui a gente estivesse olhando para o mapa mundi, né? E tendo que lembrar o tempo todo, o Pacífico não são 2 oceanos cortados ao meio, né? Então um conecta com o outro, e é isso. A gente vai imaginar o nosso vetor agora dessa forma, a gente vai implementar dessa forma. O que temos de legal aqui é, primeiro, uma ideia elegante para resolver um problema. Né? Olha, eu mudei o jeito que eu enxergo o meu vetor para pensar nele como sendo circular, porque o vetor é um bloco da memória, ele não é circular. Mas eu vou tratar ele como se fosse, e agora eu vou ter que resolver os desafios técnicos de fazer as nossas funções funcionarem com essa circularidade. Né? Porque se eu usar as mesmas funções de antes não vai dar certo. As funções de antes funcionavam só nesse caso aqui. Né? O φ ia crescendo, quando chegava aqui ele parava, né? Ele não avançava mais. Tá? Então a ideia legal a gente acabou de ver, que é a ideia inventiva, digamos assim, e agora a gente vai usar habilidades técnicas ali, cuidadosas, para implementar as funções
de modo que esse comportamento se reflita na prática, né? De modo que as coisas não quebrem na nossa cara. Deixa eu ver, as ideias originais estão aí. Vamos falar aqui de como que a gente faz as funções principais, então, e eu vou tentar deixar os desenhos para ajudar a gente a se guiar, né? Para a gente não ficar perdido. Então, inserção. Só checkpoint, né? A ideia faz sentido? Beleza? Então agora a gente já sabe qual que é o nosso desafio, né? Eu quero implementar essa ideia, eu quero tratar o vetor como se fosse circular, mesmo a gente sabendo que não é, né? Isso aqui é na nossa ideia. Então vamos lá, inserção. Inserção do x. Olha só, o que não mudou? Eu continuo inserindo para onde fim aponta. Porque era essa a condição que eu tinha colocado. Olha, o fim aponta... Eu sempre vou guardar o fim apontando para a próxima posição em que um elemento entra. Então, inserção do x, eu continuo inserindo no fim da lista, que é onde o índice fim vai apontar. É o atualizar do fim, o atualizar desse índice que vai ter que ser mais cuidadoso. Então, tá bom, inserção do x, o que eu vou fazer é que v fim recebe x. Isso aí não mudou, eu continuo mantendo o fim apontando para a próxima posição livre. Vejam, está correto, né? Olhando na nossa circularidade, o vetor, a fila começava aqui, terminava aqui, no fim menos 1, essa posição era a próxima que eu ia inserir. Então se eu dou v fim recebe x, eu estou colocando no lugar certo, conceitualmente. No entanto, o que eu vou fazer agora para atualizar? Eu posso começar fazendo fim mais igual a 1, né? Fim mais, incrementando ele. Em geral, isso vai funcionar. Notem que, curioso, para os dois casos aqui, isso funciona, né? Embora os dois sejam em situações diferentes, para os dois funciona, né? Se eu der fim mais ali, vou até fazer com o rosinha aqui, ó. Eu simplesmente avanço aqui, né? Quer dizer, esse cara agora recebeu o x, vou colocar assim, ó, esse cara recebeu o x, e o fim avançou de uma posição. Se for nesse aqui também, esse cara aqui que apontava para o fim, recebeu o x, né? E o fim agora avançou de uma posição. Porque aqui que cresce, né? De 0 até n-1. Então, aqui cresceu, tá certo? Aqui cresceu, né? De 0 a n-1 cresceu, também tá certo. Então, isso aqui parece que funciona para os dois casos. Mas assim, algo tem que ter mudado, porque senão o outro já era circular e a gente não estava sabendo. Onde que vai dar problema que a gente tem que ser cuidadoso? Quando eu estou na parte limítrofe, né? Nesses dois casos está tudo bem, mas quando eu estou nessa situação aqui do vetor, se eu tiver... É que eu quero rabiscar para lá, vou tentar desenhar aqui um carinho, ó. Um vetorzinho menor. Se eu estiver com o fim nessa posição aqui, né, o fim igual, vou colocar assim, fim igual a n-1, né, ó, aqui está o 0, ali está o n-1. O INI está em algum lugar, whatever, né, não vou me preocupar com isso agora, tá? Depois a gente se preocupa com a condição da fila cheia, que vai ser um outro ponto, mas só pensando na inserção. O INI está aqui, o fim está lá, né? Desculpa, aqui, né, porque o fim aponta para a próxima posição. Se o fim está na posição n-1, eu posso inserir aqui, mas na hora que eu fizer mais igual a 1, ele vai mudar de n-1 para n e vai dar errado. Ele não vai para a posição 0. Isso aqui é só na nossa ideia, né? No vetor por extenso, ele vai pular daqui para cá. Vai ficar apontando para uma posição de memória inválida. É nessa hora que eu ativamente chego aqui e falo, olha... Se, né, é um if, mas eu gosto do meu pseudocódigo, né? Se fim, depois do incremento, tá? Eu incremento primeiro, se fim ficou igual a n, então, vou colocar uma linha só, então, fim recebe o quê? O que ele tem que virar para ter circularidade? Virar 0, né? Notem que é deliberadamente para implementar essa ideia, né? Olha, o fim valia n-1, quando eu incremento ele vira n não pode. Eu quero que ele volte para o começo, ele vira 0. Tá? Isso aqui resolve, isso está correto logicamente. O jeito que eu gosto de fazer é esse aqui, ó, só para
deixar equivalente a esses dois aqui. Vocês já ouviram falar em aritmética modular ou aritmética do relógio, né, que trabalha com ciclos? A gente usa o resto da divisão para operar. Eu vou fazer primeiro, daí vocês vão se convencer que funciona. Tá? A primeira vez que a gente vê é estranha, mas é de boa. É o seguinte: fim recebe fim mais 1 mod n. Pronto, tá correto. O que é mod n? Isso aqui, essa operação. É o resto da divisão por n. Se for qualquer valor entre 0 e n menos 1, tá tudo bem. Entre n menos 2, né, que quando somado fica entre 0 e n menos 1, tá tudo bem. Eu vou fazer o resto da divisão por n e vai dar o próprio número. Mas quando ele virar n, quanto que dá o resto da divisão de n por n? Dá 0 e eu atribuo corretamente. Tá, então isso aqui é resto de divisão, e isso é um negocinho bonito de matemática. Resto de divisão é uma operação matemática que tem implicitamente uma circularidade nela. Ela tem a circularidade embutida. Tem algo errado fazer com sem? Então não tem nada de errado. Tá? É uma solução correta. Mas isso é uma operação matemática que já captura essa ideia. Tá? Então beleza, fizemos a inserção. Agora que a gente descobriu o caminho das pedras, deve ser mais tranquilo, né? Porque a remoção vai ser algo parecido